A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. Estamos mais uma vez aqui para estudar mais uma lição, esta que é a última lição desse trimestre, o quarto trimestre de 2024. Estamos estudando lições para adultos da editora CPAD. Você que tem me acompanhado aí, tem acompanhado comigo essas lições, onde estamos estudando sobre as promessas de Deus. Este é o assunto geral desse trimestre, as promessas de Deus. E estamos contando com um comentário aí do pastor Elinaldo Renovato, que tem sido muito importante para nós no seu comentário, explanando a lição. E vamos ter o privilégio de encerrar agora esse trimestre com esta última lição, a lição de número 13, que tem como título As promessas de Deus são infalíveis. E é isso aí, vamos estudar esta lição nesse domingo próximo, dia 29 de dezembro de 2024. Antes de nós entrarmos na lição, eu acho que vale a pena a gente fazer aqui uma rápida retrospectiva, um resumo de tudo que nós estudamos nesse trimestre. Estamos aí encerrando a 13ª lição. Na primeira lição nós estudamos sobre as promessas de Deus, foi uma lição introdutória. Na segunda lição estudamos as promessas de Deus para Israel, uma lição maravilhosa. Terceira lição estudamos sobre as promessas de Deus para a igreja. Na quarta lição estudamos sobre promessa e obediência. Na quinta lição, estudamos sobre a promessa de salvação, maravilhosa lição também. Sexta lição, estudamos sobre a promessa de cura divina. Na sétima lição, estudamos sobre a promessa de um coração novo. Oitava lição, estudamos sobre a promessa de paz. Na nona lição, estudamos sobre promessas para pais e filhos. Na 10ª lição, estudamos sobre a promessa da proteção divina. Na 11ª lição, estudamos sobre a promessa de provisão. Na 12ª lição, a lição da semana passada, estudamos sobre a promessa de vida abundante. E agora, nós vamos fechar o trimestre falando sobre as promessas de Deus são infalíveis. Eu gostaria que vocês, no comentário de vocês, colocasse aí qual lição vocês gostaram mais, vocês foram mais impactados, né? Porque nós estudamos aqui muitos assuntos relacionados à promessa. Falamos sobre a promessa de Deus em várias áreas da vida humana, da vida do crente, e eu gostaria que você dissesse para mim aqui qual foi a lição, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, ou seja, qual foi a lição que mais te impactou, que você mais apreciou, que te marcou de alguma forma, que você realmente gostou, destacado em relação às outras. Claro que todas as lições foram maravilhosas, mas sempre tem uma que nos impacta mais, que nos causa uma sensação mais marcante, e eu gostaria que você compartilhasse comigo esse ponto, comentando aí no nosso comentário, tá bom? Bom, lição 13, que vai ser estudada no dia 29 de dezembro de 2024, as promessas de Deus são infalíveis. É claro que a lição que temos aqui para estudar hoje traz um título que traz por si só uma afirmativa. O título já está afirmando que as promessas de Deus são infalíveis. Não há dúvida. Não há em nós nenhuma insegurança quanto a essa questão. Para nós cristãos, para nós que conhecemos a Bíblia, para nós que conhecemos a Deus, não temos dúvida nenhuma de que as suas promessas são infalíveis. Ou seja, as promessas de Deus não falham. Elas não caem por terra. Agora, o que nós vamos estudar na lição de hoje é em que nós se baseamos para ter essa confiança tão grande. Nós acreditamos piamente que as promessas de Deus são infalíveis. Mas nós nos baseamos em quê?
Qual é a base que temos para acreditar desta forma? Qual é a fonte que nos traz essa confiança toda? A lição de hoje vai nos ajudar a compreender um pouco isso. Porque nós, cristãos, pregamos e vivemos esta confiança. Acreditamos que as promessas do Senhor não falham, jamais falharão, terão seu fiel cumprimento. Mas por quê? Como? Em que circunstância? Como que isso acontece? Então nós vamos entender isso à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. As promessas de Deus, elas se cumprem no tempo certo, se cumpre na hora exata, no tempo de Deus, dentro do tempo do Senhor, não é dentro do nosso tempo. Às vezes, nós caímos na tentação de achar que Deus está demorando, que a promessa de Deus não vai nem se cumprir porque está demorando demais se cumprir. Só que Deus, Ele não trabalha com o nosso tempo, Ele trabalha com o tempo dele. É por isso que Ele prometeu a Abraão um filho, e Abraão já tinha 75 anos, mas Abraão só viu essa promessa se cumprir quando ele tinha 100. Mas como é que pode? Deus, Ele trabalha no tempo dele, e não no nosso tempo. Deus havia prometido o povo de Israel herdar a terra prometida, certo, prometeu, mas isso veio se cumprir 40 anos depois. Antes disso, Deus havia prometido a Abraão a terra, mas Deus permitiu que essa descendência de Abraão ficasse 400 anos no Egito. E aí sai do Egito e fica mais 40 anos rodando no deserto. Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a sua palavra. Agora Ele cumpriu no tempo dele. Cumpriu dentro da vontade dele. E o homem, ele precisa crer, confiar em Deus. Entender que Deus não falha. Deus não fracassa. E Deus não vai mudar os seus projetos simplesmente porque alguém está desacreditando nele. Porque alguém está querendo que as coisas aconteçam dentro do seu tempo. Deus é soberano, Senhor dos céus e da terra. Ele tem tudo nas suas mãos. Ele tem o tempo nas suas mãos. O tempo pertence a Deus. Deus não está sujeito ao tempo. O tempo está sujeito a Deus. Ele é Senhor de tudo, de todas as coisas. Portanto, Ele tem autonomia para agir quando quiser, como quiser. E nós, na verdade, não temos nenhum direito de questionar o agir de Deus e o tempo de Deus. Nós não temos. Nós não temos o direito de achar que Deus está falhando. Por quê? Porque Deus é Deus. Porque Deus é perfeito. Porque o nosso Deus não erra. E Ele faz tudo dentro da vontade do querer dEle. Queira eu ou não, aceite eu ou não, Ele vai fazer tudo do jeito dEle, na vontade dEle, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Eu estou falando isso tudo para vocês, porque a infalibilidade das promessas de Deus está baseado no seu poder. Porque Deus, Ele tem atributos que só Ele tem, mas ninguém tem. A onipotência, onisciência, onipresença, a imutabilidade. Deus não muda. A Bíblia diz que nele não há nem sombra, nem variação. Não há mudanças. Deus não muda. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia fala isso a respeito de Jesus, o Filho de Deus. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há sombra de variação.
A imutabilidade de Deus é uma garantia para nós de que Ele não vai falhar. Ele não vai deixar de nos abençoar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir fielmente. Deus não vai deixar cair por terra a sua palavra. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para se cumprir. Eu estou citando essas referências e estou falando da soberania de Deus para que você entenda que se Deus é tudo isso, se Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, se Ele é imutável, então podemos descansar. Porque na palavra dele tem promessas. Na palavra dele, ele promete cuidar de nós. Ele promete salvação eterna. Ele promete proteção. Ele promete nos guardar do mal. Então, nós não temos que nos preocupar. Porque se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, se ele é imutável, as promessas que ele fez estão de pé. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, as promessas de Deus estão de pé. Aquilo que Ele prometeu na sua palavra não vai cair por terra. Aquilo que Ele prometeu para você, aquilo que Ele prometeu para a sua vida, fica tranquilo, não vai cair por terra, porque Deus não muda. Deus não muda, então Ele cumprirá suas promessas em você. É claro que existem algumas promessas de Deus que estão condicionadas à nossa obediência, ao nosso posicionamento, condicionadas à nossa condição. Existem promessas de Deus que vai depender das nossas atitudes. É verdade. É verdade. Agora, existem promessas divinas que são incondicionais, que não vão cair por terra nunca, porque Deus prometeu e Ele não vai deixar a sua palavra cair. A questão da salvação, por exemplo, se você está em Cristo, meu irmão, não tem que temer nada. Você não tem que temer o mundo, você não tem que temer o diabo, você não tem que temer as potestades malignas, você não tem que temer o pecado, porque se você está em Cristo, você está guardado, você está protegido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Você está garantido. Você está protegido. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, todavia você vai se alegrar no Senhor, porque o Senhor cuida de você. Então, existem promessas de Deus que elas são incondicionais, dentro desse ponto de vista. Uma vez que você está em Cristo, acabou. Acabou. Você está com a sua vida garantida. E as promessas de Deus vão se cumprir e não vão cair. Não vão cair por terra. Então, é importante que a gente entenda isso. Que aquilo que Deus prometeu não vai falhar, nem na minha, nem na sua vida. Passe o tempo que tiver que passar. O mundo vai virar de cabeça para baixo, mas as promessas de Deus permanecem de pé para nós. Tá certo? O nosso textuário se encontra em Números, capítulo 23, versículo 19. Temos uma passagem aqui até muito interessante, quando Balaão, um profeta mercenário, tentava profetizar coisas contra o povo de Israel, mas Deus dava a Balaão uma mensagem de bênção para o povo de Israel. Se Deus prometeu abençoar, está abençoado. O próprio Balaão fala isso nas suas palavras. Como eu poderia amaldiçoar quem Deus abençoou? Não tem como. Se Deus abençoou, está abençoado. E nesse versículo que nós temos aqui, Números capítulo 23, versículo 19, Balaão, tentando amaldiçoar o povo de Deus, ele acaba proferindo essas palavras de bênção, dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria?
Balaão tentando lançar uma palavra de maldição contra Israel, tentando lançar uma palavra de condenação para o povo de Israel. E aí, quando ele abria sua boca, as palavras que saíam eram palavras de bênção, palavras abençoadoras, porque Deus determinou que Israel seria o seu povo, Israel seria a sua nação. Então, não tinha como Balaão amaldiçoar, ainda que Balaão quisesse, mas Deus enchia Balaão de palavras abençoadoras para Israel. Porque se Deus determinou a bênção, não tem como a maldição chegar. Se Deus determinou a bênção, não tem espaço para maldição. E tanto é verdade que o próprio Balaão, nas suas palavras aqui, ele diz, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou seja, alguma palavra de Deus cai por terra, ou falaria e não confirmaria, Deus deixaria de confirmar algo que ele mesmo disse? Jamais. Deus não é homem para mentir, ou seja, Deus não muda de acordo com as circunstâncias, e também não é filho do homem para se arrepender daquilo que ele faz. Geralmente, quando a gente lê esse texto aqui, eu já vi até na internet aí algumas pessoas criar aquela contradição, né? Cria aquele debate. Vai lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí vai lá, joga logo esse texto bíblico para poder tentar, né, de alguma forma provar que a palavra de Deus tem contradições, né, que Deus, ele entra em contradição. Mas não é isso que os textos estão dizendo. Em Números, o texto está dizendo que Deus não se arrepende e Deus não é filho do homem para... Deus não mente e Deus não é filho do homem para se arrepender. Em Gênesis capítulo 6, quando o texto diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem e pesou-lhe o seu coração, nós temos ali uma figura de linguagem que a gente aprende na hermenêutica, que se chama antropopatismo. O antropopatismo é uma figura de linguagem onde nós atribuímos a Deus ou a seres não humanos, atribuímos sentimentos humanos. Nós temos o antropomorfismo, que é uma figura de linguagem que atribui a Deus características humanas e sentimentos humanos, e temos o antropopatismo, que atribui, que é uma figura de linguagem que atribui a Deus os sentimentos humanos. Evidentemente que quando a Bíblia diz lá que Deus se arrependeu de ter feito o homem, não está dizendo que Deus está admitindo que errou, porque dizer que Deus se arrependeu de fazer o homem significa que Deus reconheceu que errou, errei em ter feito o homem. Não, mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está afirmando lá é uma figura de linguagem que expressa a indignação de Deus, mediante o pecado que o homem havia cometido, ao nível de pecados que havia chegado naquela época, nos dias de Noé. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem nesse sentido. Ali é uma expressão para dar sentido ao peso de indignação que Deus sentiu por conta dos pecados do homem. E a partir desse estado, esse nível de pecaminosidade, Deus traz uma punição, uma condenação. Não era essa a vontade de Deus, de condenar o homem. Não era essa a vontade primária de Deus quando Deus fez o homem, de levar o homem a uma punição, uma condenação. Mas mediante ao nível de pecado que havia chegado naquele momento, nos dias de Noé, Deus toma uma decisão que acaba sendo uma decisão contrária ao plano original que Deus tinha para o homem. Então Deus toma uma decisão
que está condicionada à atitude errada do homem. O homem pecou contra Deus. Os níveis de pecado chegou a uma situação insuportável diante de Deus, e isso levou Deus a tomar uma decisão, a agir com justiça. Algo que Deus não faria se o homem não tivesse pecado como pecou. Então, é uma reação divina diante do nível insuportável de pecados cometidos pelo ser humano. Então, o texto ali nos traz uma figura de linguagem, atribui a Deus reações humanas. Não significa, em hipótese alguma, que Deus está dizendo que errou ao fazer o homem. É uma figura de linguagem. Então, a gente precisa entender essas regras da hermenêutica para que a gente possa compreender o texto corretamente e aplicar corretamente. O texto ali expressa uma reação divina diante dos pecados do homem. Qual foi a reação de Deus? Pesou no coração de Deus. Pesou no coração de Deus. Figura de linguagem. Figura de linguagem. Deus não tem coração. Pesou no coração de Deus. É uma figura de linguagem. Deus não tem sentimentos. Deus não está movido pelos sentimentos humanos. É uma figura de linguagem. Deu para vocês compreenderem? E aí, entendemos desta forma que Números capítulo 23, versículo 19, não entra de forma alguma em contradição com Gênesis capítulo 6, versículo 6. Tá certo? Não entra em contradição. O contexto nos faz compreender os textos e fica claro para nós que as duas passagens bíblicas estão trazendo aqui uma realidade completamente diferente uma da outra. Bom, Verdade Prática diz: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Então, aqui na Verdade Prática, nós entendemos que as promessas de Deus, elas nunca vão falhar, porque, na verdade, as promessas de Deus, elas sempre têm um objetivo, sempre têm uma finalidade. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, ela cumpre o seu propósito, ela cumpre o seu objetivo, ela vai cumprir a sua finalidade. Tá certo? A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Salmos 102, versículo 25 até o 27, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 até o versículo 13. Bem, nós temos aqui no Salmo 102, versículo 25 até o 27, o seguinte: Deus diz assim, a palavra: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como em uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. O salmista está fazendo uma declaração aqui, falando da imutabilidade de Deus. Falando que Deus, ele é soberano e ele é imutável. Olha o que o texto está dizendo: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Então está apresentando Deus como o Criador de tudo. Deus é o Criador de todas as coisas, portanto ele é o Senhor de tudo. Versículo 2: eles perecerão, mas tu permanecerás. A criação, ela vai passar. A criação envelhece. A criação tem um fim. Mas tu, o texto diz aqui, tu permanecerás, ou seja, o Criador não envelhece. O Criador não passa. O Criador permanece. Na sequência o texto diz: todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Ou seja, sofrerão mutações, mudanças. Versículo 27, mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. O texto está dizendo que Deus, ele é eterno, que Deus é imutável. Essa passagem bíblica nos apresenta um Deus todo-poderoso, um Deus imutável, um Deus
eterno, que nunca passará. A sua criação sofre mudanças, a sua criação envelhece, a sua criação passará, mas ele não passará, ele permanece para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas o que isso tem a ver, pastor, com as promessas? Ora, se Deus, ele não muda, então as suas promessas não vão cair por terra. Certo? Deus não é como o ser humano. Ah, fulano, eu ia te dar um carro, mas eu mudei de ideia. Não, Deus não age assim. Ah, eu disse que ia te ajudar, mas me arrependi. Não, Deus não faz isso. As promessas de Deus, elas são imutáveis. Elas não mudam. As promessas de Deus não mudam. Pelo menos no que diz respeito ao lado divino. Já falei que existem promessas de Deus que estão condicionadas à nossa atitude. Mas no que diz respeito ao lado divino, nada muda. Deus não muda. Deus não vai variar. Certo? Deus, ele é imutável. Aquilo que ele prometeu está prometido e está garantido. Aquilo que ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Se Deus falou, está falado. Está garantido. Tá certo? É isso que o texto nos passa aqui. Eu quero que vocês entendam que essa lição é para te dar segurança. Creia que a salvação que Deus prometeu para você é verdadeira, é real. Quando você partir deste mundo para a eternidade, quando você respirar pela última vez e o seu corpo inerte for colocado num caixão, você estará garantido na presença de Deus, porque Deus promete isso. Deus promete isso para nós. A salvação da alma. Deus promete que o nosso corpo vai ressuscitar. É bíblico. Nós iremos ressuscitar. Se Jesus voltar agora, iremos ser arrebatados. É uma promessa. Então, você e eu precisamos ficar seguros nisso. Confiar e acreditar. Se Deus prometeu, ele irá cumprir, não falhará. As promessas de Deus são imutáveis. Bom, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 até o versículo 13, temos aqui uma outra promessa divina. O primeiro texto trata de uma passagem bíblica que fala sobre a soberania, sobre o poderio divino que deve nos servir de segurança para crer que as promessas de Deus não falhará. E o texto aqui de 2 Pedro, que já está no Novo Testamento, nos traz uma promessa específica para a igreja. Uma promessa específica para nós, igreja do Senhor Jesus. E o texto diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, é 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então o que o texto está dizendo aqui? O apóstolo Pedro estava combatendo alguns críticos da volta de Jesus, pessoas que diziam que Jesus não iria voltar. Naquela época já tinha gente dizendo que Jesus estava demorando muito e que não iria voltar mais. Que isso tinha sido uma ilação, uma mentira criada pelos apóstolos. E aí o apóstolo Pedro, defendendo essa promessa que não era feita por ele, promessa de Deus, promessa do Senhor Jesus, ele diz aqui: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Ou seja, vocês estão contando a volta de Jesus no tempo do homem, no tempo nosso, no tempo do ser humano. Mas no tempo de Deus as coisas são diferentes. 1000 anos para o Senhor como um dia como 1000 anos. Deus não está preso ao tempo do homem, ao tempo do ser humano, não. O tempo de Deus é outro.
O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus, o Kairos, é diferente. Diferente do Cronos, que é o tempo do ser humano. Então, o nosso tempo tem como base a cronologia. O tempo de Deus é diferente. Então, 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia para Ele é como 1000 anos. Porque ele não está preso, ele não é dependente do tempo. Ele não é escravo do tempo. Eu e você somos escravos do tempo. Eu e você dependemos do tempo, corremos atrás do tempo. Eu e você percebemos o tempo escorrer das nossas mãos todos os dias. Mas Deus não. Ele está no controle. Ele está no controle de tudo. Ele não está subordinado a isso. Então, para Deus, 1000 anos é como um dia. E um dia como 1000 anos. E no versículo 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então o apóstolo Pedro está dizendo aqui, para aqueles que estavam criticando, que estavam duvidando da volta de Jesus, que Jesus não tinha voltado ainda, justamente porque ainda tinha muitos para ser salvos, que ainda precisavam ouvir a palavra, precisavam ter a oportunidade de aceitar a Jesus e fazer parte da igreja, a igreja salva, remida e lavada pelo sangue de Jesus. Então, aqui Pedro argumenta, dizendo que o Senhor não está retardando, não. Na verdade, ele não voltou ainda, porque ainda há alguém que precisa ouvir o Evangelho, para não se perder e para alcançar a salvação. Porém, olha o que diz o versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então Pedro fala aqui da segunda vinda de Cristo, e ele fala de uma forma resumida, porque a vinda de Cristo tem 2 etapas, tem 2 adventos. No primeiro advento ele virá como ladrão, ou seja, repentinamente, no abrir e fechar de olhos, do nada ele vem e busca a sua igreja. Mas aqui o apóstolo Pedro, ele cita a vinda de Jesus não só como um ladrão que vem à noite, mas ele fala também sobre os céus que passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Ele está falando aqui da vinda de Cristo no final da grande tribulação. Então esse texto aqui, o versículo 10, fala da vinda de Jesus, mas coloca dentro desse mesmo texto os 2 adventos. A vinda secreta de Jesus para buscar a igreja, que o mundo não verá, e a manifestação pública, a manifestação de Cristo para toda a humanidade, quando no final da grande tribulação ele se manifestar, julgando o anticristo com seu exército, as nações inimigas de Israel, julgando o próprio povo de Israel, e assim estabelecendo o reino milenial. No versículo 11 diz: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Então vocês vejam que ele está falando aqui da segunda vinda de Cristo. Lá no final da grande tribulação, ele fala que aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Aí no versículo 13, Pedro fecha dizendo: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Observe que Pedro, nesta passagem, está trabalhando a ideia da segunda vinda de Cristo,
E ele já aponta aqui para a implantação do reino milenial de Cristo e fala sobre o novo céu e nova terra, que é um fenômeno extraordinário que vai acontecer lá depois do juízo final, porque a sequência escatológica que nós temos dentro da Bíblia é arrebatamento da igreja, 7 anos de grande tribulação, vinda de Cristo no final da grande tribulação para julgar o anticristo, o falso profeta, as nações inimigas do povo de Israel, o próprio povo de Israel. Jesus, então, estabelece o seu reino milenial, 1000 anos ele reina sobre a terra. Satanás será solto no final desses 1000 anos e vai enganar uma grande multidão. Aí Jesus destrói, né, esse levante rebelde do diabo e começa ali o juízo final. Terminando o juízo final, nós temos um novo céu e nova terra. Vocês vejam que, de uma forma resumida, o apóstolo Pedro ele coloca tudo isso dentro desta passagem bíblica, quando ele fala aqui sobre, versículo 10, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aí depois ele fala, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Deu para entender, então? Pedro, nesse texto aqui, ele resume os fatos escatológicos que ainda estarão acontecendo no futuro. Promessa de Deus. Deus promete que vai fazer, vai realizar, vai cumprir tudo isso aqui. E o que Pedro está dizendo para nós é que nós precisamos aguardar esses acontecimentos. Como está escrito aqui no versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Bom, nós temos aqui a nossa divisão da lição, né? A nossa lição está dividida em 3 partes. No primeiro tópico nós temos aqui, Deus é infalível. Primeiro subtópico, infalibilidade de Deus. Já falei sobre isso. Segundo subtópico, uma promessa infalível. Terceiro subtópico, a palavra infalível de Deus. Na lição de número 2, nós temos Deus não mente, nem se arrepende. Primeiro subtópico, Deus não mente, nem se arrepende. Eu falei sobre isso aqui, né? O aparente contraste que existe entre Gênesis capítulo 6 e Números capítulo 23, 19, né? Mostrei para vocês aqui que não há, na verdade, nenhum contraste. Segundo subtópico, Deus se arrependeu? É a pergunta que é feita. Terceiro subtópico, uma aparente contradição. Apenas aparente, porque não há contradição. E a terceira parte da lição fecha com as infalíveis promessas de Deus. Primeiro subtópico, um plano glorioso. Segundo subtópico, a eternidade. Terceiro subtópico, esperança forjada na promessa infalível de Deus. A conclusão da lição é o seguinte: concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. Maravilha, está aqui a conclusão desta lição maravilhosa, em que estudamos aí sobre as promessas de Deus são infalíveis. Espero que vocês tenham aí um bom proveito desta lição. E repetindo o que eu falei no início aqui, por gentileza, comenta aí qual foi a lição que vocês mais gostaram nesse trimestre, que mais marcou vocês, que vocês mais apreciaram aí, o comentarista aí da nossa lição. Comenta para nós aí o que você achou, né? Se você tiver alguma crítica também, não tem problema, pode colocar aí. É importante também a gente ouvir as críticas, até para a gente poder avaliar cada vez melhor as nossas lições, tá certo? Bom, que vocês tenham aí uma excelente aula, e como essa é a última lição desse ano de 2024,
Quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, que vocês tenham uma virada abençoada, uma virada muito cheia da graça, né, da presença de Deus, e que no ano 2025 possamos estar juntos estudando a palavra de Deus com muita alegria e com muito prazer, tá certo? Feliz ano novo para todos vocês, que Deus abençoe a todos de uma forma especial, rica, poderosa e abundantemente. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe.